Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e feliz. E no programa de hoje nós vamos falar de um novo inseto, uma praga que veio para atazanar a vida do produtor. Eu vou conversar com Lalo Malinaric, ele é RID de mercado da Silox Nortene. E nós vamos falar sobre armazenamento da safra 23-24, que precisa ser planejado agora. Vamos comentar da Rússia, um dos principais exportadores de petróleo para o Brasil. Vamos falar do mercado do leite, que sofre pressão nos preços ao produtor. E eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos falar da produção e também dos preços dos principais hortifrutis. E você vai ver que o mundo está em ebulição econômica, social e ambiental e muitas incertezas rondando o planeta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um novo inseto que veio para atazanar a vida do produtor. A cigarrinha do milho, também conhecida como Daubulus maedis, é uma praga que os agricultores brasileiros estão bem familiarizados. No entanto, uma nova ameaça surgiu sob a forma de cigarrinha africana, Leptodelpas maculigera, originária da África. A cigarrinha africana já foi documentada em vários países do continente, incluindo as ilhas Mascarenhas, Costa do Marfim, Madagascar, Quênia e Camarões. Até recentemente, essa espécie não havia sido detectada nas Américas e não era considerada uma praga quarentenária pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. A cigarrinha africana é uma espécie oligófaga, o que significa que se alimenta de diversas plantas da família das gramíneas. A sua presença nas Américas foi inicialmente registrada no estado de Goiás entre julho e novembro do ano passado, quando amostras, incluindo aí óvulos e também adultos, foram coletados e estudados pela Universidade Federal de Goiás. Na ocasião, a cigarrinha africana ela foi associada a importantes culturas agrícolas como milho, braquiária, capim-elefante, variedades de capim BRS, capiaçu e também feijão. A identificação da espécie foi confirmada por meio de análises morfológicas das partes genitais masculinas do inseto. E agora vamos falar da Rússia, um dos principais exportadores de petróleo para o Brasil. A decisão da Rússia de suspender, agora na última quinta-feira, as exportações de diesel e gasolina em meio a uma escassez interna desses produtos deve impactar o mercado brasileiro e pressionar a Petrobras por reajustes de preços nas refinarias, o que pode ter efeito sobre a inflação sob sanções comerciais da Europa após a invasão da Ucrânia. Os russos se tornaram, neste ano, o maior fornecedor externo de diesel ao Brasil, deixando para trás os Estados Unidos, tradicionais exportadores do combustível, que apenas em agosto o diesel russo foi responsável por mais de 70% do volume, pelo menos importado pelo Brasil, que ainda tem forte dependência externa, importando entre 25% e 30% de sua necessidade desse combustível. A suspensão anunciada por Moscou tem o objetivo de enfrentar o aumento de preços do país governado por Vladimir Putin. No entanto, não foi estabelecido um prazo para o término das restrições. O preço da gasolina na Rússia disparou e alcançou máximas históricas na última semana, em parte devido ao enfraquecimento da moeda russa, o rublo, além do aumento dos preços internacionais do petróleo e também no período sazonal de manutenção de refinarias que restringe a oferta. Serão mantidas algumas exceções
à suspensão, permitindo exportações apenas para países da União Econômica Eurasiática, formada por Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, além da Rússia, e para fins de ajuda humanitária. A redução da oferta para países importadores e quaisquer aumentos de preço não são importantes apenas para os comerciantes de petróleo e caminhoneiros. O combustível do tipo diesel também é utilizado em navios e trens, bem como nos setores agrícola, industrial e de construção, alimentando vistas aéreas da economia mundial. E agora eu vou conversar com Lalo Malinarit. Ele é RID de mercado Silox Nortene e nós vamos falar sobre armazenamento da safra 23-24, que precisa ser planejado agora. Senhor Lalo Malinarit, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo mais uma vez para falar de um tema importantíssimo. Tá tudo bem com o senhor? Bom dia. Ô, Antônio, bom dia para os assinantes do BEAGRO, do agronegócio, programa agronegócio. Na realidade, sim, esse próximo ano se apresenta como um ano duro, difícil, com preços baixando, onde a eficiência na comercialização, a eficiência do manejo pós-colheita do produtor vai ser super importante para o resultado econômico do produtor. Portanto, já é tempo de começar a pensar o que fazer com o grau que vai ser colhido. Sem dúvida, no início, o produtor já tem uma parte comprometida com dívidas, com adubo, com defensivos, tem que pagar os custos, mas o que sobra já tem que ir pensando, segundo qual é a capacidade estática dele, já ir pensando em procurar elementos como silobouça, como são as embutidoras, para ter onde colocar esse grão, porque as perspectivas de queda de preços entre 10% no milho e 15%, 20% na soja, pareceria que de fato vai acontecer neste ano. Pois é, e nós já tivemos aí alguns problemas em relação ao armazenamento, inclusive agora na safra 21-22, 22-23, e provavelmente vamos ter aí um problemão na safra 23-24. Tanto é que nessa safra agora, 22-23, ainda tem muito milho guardado fora dos armazéns, né? Correndo o risco aí de novo, de mais prejuízo para o produtor. Na realidade, isso é uma pandemia, para falar de termos que ficaram muda no ano passado, no ano retrasado. A falta de armazenagem no Brasil é uma pandemia. 1/3 da produção brasileira não tem onde ser colocada, então a gente tem que resolver isso. Não podemos esperar que o Estado resolva alguma coisa. Cada vez menos os Estados vão olhar para o campo para resolver os problemas do campo. Então, o próprio produtor, o próprio agricultor vai ter que começar a se procurar a forma de dar um jeito nesse assunto, nesse déficit de armazenagem. Sem dúvida nenhuma, o produtor próprio será quem tenha que planejar perfeitamente isso. E se sabe que as estruturas fixas normalmente demoram muito tempo, levam um investimento pesado. Então, o silobouça é uma ferramenta que permite de ter uma guarda a partir da safra até o momento da colheita, para poder dar um melhor resultado econômico e financeiro ao produtor agrícola, ao produtor de grãos, ao produtor de soja, de milho, de trigo, qual for o grão que tem para produzir, para armazenar e para alavancar todos os custos que uma propriedade tem. O senhor tocou num ponto muito importante, porque nós vimos aqui agora isso, recente, e inclusive tem muita gente aí que não tem lugar para guardar o milho, que ainda tem muita gente colhendo.
é interessante, dentro do seu planejamento, como foi dito aqui pelo senhor Lalo, você procurar saber o que eu vou colher, qual é a quantidade que eu vou colher. Tenho armazém? Alugo armazém? Não alugo? É uma situação muito delicada. Na minha visão, que entendo muito pouco sobre agro, eu acho que o momento é agora. Eu vou colher tantas sacas e eu vou precisar de tantos silos bag para guardar a minha safra. Queira ou não, faça isso urgente, porque você pode ficar até sem produto, porque a procura vai ser muito grande. Antônio, tem uma conta muito simples. Um silo bolsa armazena 50 hectares de soja. Pronto. Um silo bolsa armazena umas 30 hectares, 25 hectares de milho. Então, quanto o senhor planta, quanto o produtor planta, é muito simples. Divide por 50 e isso é o que precisaria para armazenar toda a sua produção de soja. Pronto. A partir de aí, tira a parte onde ele tem que desembolsar na hora da safra, de pagar as contas, e resolve com isso. Se está sobrando para 10 silobolsa, são 10 silobolsa. Se é para 100, para 100, para 5 ou para 1. O importante é que mantenha o grão na sua mão para poder fazer eficiente a comercialização desse grão. 50 hectares de soja entram em um silobolsa. 30 hectares de milho entram em um silobolsa. A conta é super simples. Pronto, está aí resolvido. 50 hectares de soja, um silo bolsa. Ou 30 hectares de milho para um silo bolsa. E como diz, passa a régua. Não tem o que discutir. Quer dizer, ou você fica no prejuízo, ou você faz o seu planejamento agora, mas tem que ser feito agora. Não deixa para depois, porque o prejuízo é muito maior. Bom, senhor Lalo, mais uma vez, muito obrigado. Adorei essa conversa, principalmente esse final agora. Foi fundamental para saber essa quantidade de silos que a gente tem que ter, tem que saber utilizar esse produto que ele salva uma boa parte da lavoura. Muito obrigado, meu irmão, e eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, quando tiver mais ou menos próxima a colheita aí. Tá tudo bem? Antônio, fico à disposição, sempre contigo, e vamos nos encontrar várias vezes, sim. Tranquilo. Falou, meu irmão. Até lá. Muito obrigado e um grande abraço.